Atenção, todos e todas, mais um programa Saiba Direito aqui na Rádio Armazém, programa mais Fodax, ou melhor, da rádio mais Fodax do sul do país. Falaremos mais uma vez com um ícone da economia, foi economista do ano, tem uma titulação que se eu contar aqui, se eu descrever aqui, o programa acaba e eu não acabei ainda o currículo aqui. Está encabulado ali, quem está ouvindo pela rádio não consegue enxergar, tá com a cara encabulada aqui, mas a verdade é para ser dita, doutor Gustavo. Gustavo Inácio de Moraes, economista, professor de economia, e hoje a nossa pauta é mais prática. Como economizar dinheiro, quais são os perfis para economizar, quais são as dicas mais apropriadas para os diferentes perfis de idade, perfis de profissão, perfis familiares, e principalmente perfis de renda. Será que com R$ 1.500 por mês a gente consegue ter uma economia, fazer uma poupança inteligente? Será que é necessário ganhar 5 mil por mês no mínimo? Quais são as opções de investimento para cada perfil? Então, a dica de hoje é: assista o programa até o final, se informe e se qualifique, busque eficiência financeira. Peço, por favor, que se você estiver assistindo pela Rádio Armazém, se inscreva no canal Saiba Direito do YouTube. Peço que não pule as propagandas, por favor, isso fortalece o canal, que assista até o final e deixe algum comentário aqui. E agora a palavra é sua para apresentações, doutor Gustavo Inácio de Moraes. Um prazer, Guilherme, estar contigo, estar com os teus ouvintes. Obrigado pelas palavras elogiosas. A gente vai tentar hoje aqui fazer um serviço de utilidade pública, né? E quando a gente fala em economizar, né, Guilherme, a gente fala não no sentido de deixar de desfrutar a vida, mas antes permitir tranquilidade na vida. Então, o verbo economizar normalmente é associado com perda de prazer. O que a gente vai aqui tentar mostrar é que, na verdade, você ganha prazer, né, mas ganha ao longo da vida, e isso é muito importante. Eficiência não é consumir menos, é consumir melhor. Quando você compra um carro, você muitas vezes deseja saber quantos quilômetros ele faz com um litro. O carro que faz 15 quilômetros com litro é mais eficiente do que aquele que faz 6 quilômetros com litro. Perfeito, Guilherme. Eu acho que é importante a gente enfatizar isso, né? Porque normalmente as pessoas estão habituadas a pensar o verbo economizar como deixar de gastar. Se privar. Se privar. E, na verdade, o verbo economizar significa gastar. Só que gastar bem, né? E é isso que nós queremos. Normalmente, a primeira escolha que a gente tem é entre gastar hoje ou gastar no futuro, né? Mas o sentido de economizar é sempre permitir que você tenha acesso ao gasto, que você tenha sempre acesso ao consumo, independentemente da tua condição de emprego, independentemente da tua condição de família, você sempre vai ter acesso a consumo. A questão aqui é quando é melhor fazer esse consumo, e é por isso que a gente está aqui hoje, né, para economizar, e economizar é algo bom que vai te ajudar na vida. Economizar, gastar com eficiência e em termos de tempo. Muitos ouvintes não têm tempo de assistir o programa até o final, mas então já vai a dica. Nós aumentaremos a complexidade das perguntas no decorrer do programa. Estávamos antes aqui do programa conversando, o doutor Gustavo e eu. Então, se possível, a entrevista hoje não será das mais prolongadas. Se possível, assista até o final. Inicialmente, pergunta básica. Para quem ganha um salário mínimo, doutor Gustavo, quem ganha um salário mínimo e que deseja um melhor resultado no futuro, como é que esta pessoa faz? Vamos imaginar uma pessoa que tem um salário mínimo, um emprego fixo, e não tenha filhos, por exemplo. Perfeito, Guilherme. Na verdade, assim, a gente sempre costuma dizer que não importa qual é o teu nível de renda, né, sempre há uma oportunidade para você resguardar o seu patrimônio ou resguardar o seu dinheiro. Então, por mais remediado que seja o teu salário, né, seja um salário mínimo, por exemplo, você terá uma chance de economizar, você terá uma chance de guardar recursos. E aí, a principal reflexão, o principal pensamento que você tem que ter é: toda vez que eu economizo, eu estou me tranquilizando quanto ao futuro.
né? E eu acho que aí a gente tem a grande chave, né, a chave aqui de ação, para a gente tentar estabelecer uma disciplina, né, e a gente não está aqui, mais uma vez, abrindo mão do consumo, é antes disciplinar o consumo para que a gente possa, então, no futuro, colher frutos. E aí, Guilherme, disciplinar o teu gasto significa dizer que você vai ter que ter hábitos, né? O hábito faz o monge, já diz o ditado popular, né? De economia a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. E é bastante simples. Aqui nós vamos fazer a velha e boa regra do cofrinho, né? Todas as crianças costumam alimentar um cofrinho, tem lá o porquinho com um furo nas costas, a gente coloca uma moedinha dentro daquele cofrinho. E o nosso cofrinho, Guilherme, para quem ganha um salário mínimo, por exemplo, né, é um cofrinho bastante simples. R$1. Uma moedinha de R$1, né, para cada período da sua vida. Então, uma moedinha de R$1 economizada de manhã, uma moedinha de R$1 economizada à tarde e uma moedinha de R$1 economizada à noite. Para cada dia, nós teremos 30 dias no mês, né? E, portanto, nós teríamos, no final desse mês, condição de economizar R$90. Em 30 dias, você economiza R$3. R$1 pela manhã, R$1 pela tarde e R$1 pela noite. Faz R$90 ao final de 30 dias. Você terá R$90 economizar, e aí parece pouco, né? Mas aí eu acho que é importante, mais uma vez, enfatizar. A regra do cofrinho é que é o hábito que transforma isso em riqueza. É o hábito que transforma isso na tua tranquilidade. E R$90 parece pouco. Muitas vezes o cidadão que está nos ouvindo vai ter a tentação de gastar esses R$90. Olha, tem uma roupa em promoção, né? Mas é importante que seja disciplinado. O desafio aqui que a gente coloca, né, Guilherme, é R$1, ou quem sabe até R$1,50, lá, fazendo um esforçozinho na hora do almoço, fazendo um esforçozinho na hora do transporte, né? Ao invés de pegar o transporte, quem sabe, né, uma caminhada de 30 minutos, 35 minutos pode, né, trazer esse mesmo... Ser mais saudável, claro, dependendo das circunstâncias de cada um, né? Evidente. Claro, a gente vai sugerindo aqui diversas situações, são diversos contextos, né? Mas R$1, quem sabe R$1,50, R$1 por período do dia, você tem R$90 ao final do mês. É um esforço? Não é um esforço, né? É um hábito, e isso está dentro das possibilidades de quem ganha um salário mínimo e, principalmente, de tranquilizar o futuro. Quando eu converso sobre esse assunto, eu recomendo usar 2 critérios. Meu comentário, estou acrescentando aqui. Quando se faz o cálculo do sacrifício, se calcular no varejo. R$1 por dia, R$1 por turno, seja o que for. Quando se faz a projeção do resultado, se calcular no atacado. R$90 por mês, vezes um ano, vezes 12, né? Um ano, ao final de um ano, nós teremos R$1.080. No final de uma década, teremos R$10.000, 1.080, quase R$11.000, isso em valores nominais. Isso sem considerar juros, né? Então aí, Guilherme, o teu R$1.080 é muito feliz essa comparação, porque em 12 meses, economizando R$90 por mês, você terá juntado R$1.080. É muito interessante a tua comparação, porque é um 14º, é como se fosse um 14º salário que você juntou, né? E fazendo um esforço extremamente simples, o esforço de tentar, né, guardar R$1 para cada período do dia. Você está se remunerando, né? Você compra, né, objetos, você está remunerando outras pessoas, os produtores desses objetos, o produtor do teu almoço, o produtor do teu transporte. Economize, ou, né, se discipline para guardar R$1 por período do dia, e você está se remunerando assim, né? Então, eu acho que é importante isso. R$1.080 equivale quase, para quem ganha um salário mínimo, equivale a quase um 14º salário ao final do ano. E nesses R$1.080, ou melhor, nesses R$1 por turno, existe a questão do não se privar do consumo, mas consumir com inteligência. Eu, por exemplo, eu não ganho tão bem quanto o doutor Gustavo Inácio aqui, coitado de mim. Mas algumas pessoas acham que eu ganho bem. Tem escritório, coisa e tal. Eu não tenho TV a cabo em casa. Eu não uso. E eu poderia ter. Mas quanto é que custa uma TV por assinatura? R$150? R$200? Parece pouco.
Eu não acho, porque R$200 são 2.400 por ano, é 24 mil por década. Eu tenho o YouTube. Perfeito, Guilherme. Eu também vou compartilhar, porque eu também não tenho TV em casa, né? Eu sequer tenho TV, né? Não tenho, além de não ter TV a cabo, eu não tenho TV, eu acompanho todo o meu entretenimento, quero ver um jogo de futebol, quero ver notícias, eu acompanho pelo computador, né? Então eu tenho um produto alternativo e, sinceramente, Guilherme, isso não me faz falta. Eu continuo antenado nos assuntos, eu posso te responder aqui na lata quem foi que ganhou o último BBB, né? Eu continuo acompanhando o que acontece no mundo, né? Mas de uma forma mais prazerosa, quem sabe. Eu posso ter a alternativa de ter um jogo, eu posso ter a alternativa de me comunicar com uma pessoa em um lugar distante, e a gente sempre recomenda... Tu faz mais com menos. O desligar a TV da tomada já é quase que R$1 que a gente está propondo aqui, né, nesse exercício de disciplina. Perfeito. Partindo já, nós já temos aqui um balizador, digamos assim, né? Hábitos de consumo mais inteligentes, uma reserva conta-gotas, um grãozinho por grãozinho, a gente entende que, a gente já sabe, né, que isso tem sim um reflexo futuro. O cara que com 18 anos de idade, iniciou no mercado de trabalho, ganhando um salário mínimo, se ele tiver esse hábito, ele e for disciplinado, ele consegue, aos 40 anos de idade, ter uma reserva. E para o cara que não é disciplinado, já te entrego a palavra, doutor Gustavo. Algumas pessoas dizem, eu não me controlo, se eu tenho dinheiro na conta, eu gasto. E ainda estou falando da turma que ganha um salário mínimo ou não muito mais do que isso. O que se faz partindo... mas então é só mudar o hábito. Bom, ok, mas isso aí não é tão fácil assim para algumas pessoas. Algumas pessoas, eu vou comprar um consórcio. Eu vou comprar um plano de previdência privada. Vou comprar um título de capitalização. O que o senhor sugere para quem tem esta fraqueza na sua força de vontade, na sua disciplina? O primeiro ponto aqui, eu acho que tu foi muito feliz também, mais uma vez, Guilherme, é lembrar sempre que de grão em grão, apelando mais uma vez para um ditado popular, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Os hábitos, os pequenos hábitos, eles pagam muitos dividendos no longo prazo. A gente às vezes está fazendo esforço, e eu falo isso principalmente para quem é jovem, né, Guilherme? E isso não diz respeito só a dinheiro, isso diz respeito a estudo, isso diz respeito a relacionamentos, né? O que você cultiva, mesmo que seja pouco hoje, né, tem um tremendo efeito no futuro. Tem um tremendo efeito daqui a 20, 30 anos. Pode ser no teu relacionamento amoroso, pode ser na forma de poupar dinheiro, pode ser naquilo que você está estudando. Na alimentação, no exercício físico. Na alimentação, exato. Por exemplo, abrir mão do refrigerante e tomar uma água, né? Começar a ser mais disciplinado em termos de alimentação de frutas. Isso também paga dividendo, né, Guilherme? No que diz respeito ao estudo. Às vezes parece que a gente está estudando algo que não tem o menor sentido para a nossa vida, e daqui a 10, 15 anos a gente descobre que aquilo tem total sentido para a nossa vida, que aquilo abre portas, de repente, para a gente ter uma outra solução, para a gente ter uma outra criatividade. Então, primeiro ponto, a gente tem que ter a consciência, e isso quem nos diz são os mais velhos, né, de que pequenos hábitos vão pagar grandes dividendos no futuro, né? Então, hábitos saudáveis, seja em que dimensão for, inclusive na dimensão financeira, pagarão bons hábitos, pagarão bons dividendos no longo prazo. E o segundo aspecto, né, um aspecto mais empírico, mais negativo, aí vamos colocar, para aquelas pessoas que têm a tentação de gastar, né, a gente recomenda 3 truques. Né? Os 3 truques não são excludentes, podem ser adotados em paralelo, né? O primeiro truque, quem sabe, é a cultura do porquinho. Né? Na medida que você coloca em um lugar que está trancado, né, que você não pode recorrer, né, quem sabe uma segunda conta bancária, quem sabe um porquinho mesmo, físico, que esteja lá no alto do teu armário, né? O importante é você não ter acesso instantâneo àquilo. Eu acho que é importante a gente fazer um parênteses aqui, né? Isso acontece muito no cartão de crédito. As pessoas têm cartão de crédito, saem com cartão de crédito no final de semana. A gente está com transmissão de pensamento. Eu ia falar do cartão de crédito. Passa no shopping e já sai gastando.
Que não tem disciplina, não tenha cartão de crédito. O segredo para o cartão de crédito, na verdade, Guilherme, ele é um facilitador, a gente reconhece isso, é deixar o cartão de crédito em casa. E utilizar o cartão de crédito, afinal de contas, ele é um facilitador, nos momentos de real emergência. Precisa fazer uma viagem de emergência, alguém na família ficou doente, alguém na família precisa de um funeral, você aciona o cartão de crédito em momentos de emergência. Né? Então as pessoas saem com o cartão de crédito, por exemplo, na carteira, né, para passear no final de semana, e aí sai comprando pipoca, sai comprando refrigerante, sai comprando entrada de cinema. Deixe-o em casa. Ele é útil para emergências. Né? Então, essa regra, né, é a do porquinho. Deixe o seu dinheiro numa conta corrente que você, né, numa conta poupança, numa conta de fundos que você não tem acesso imediato, que teria muitas dificuldades, que quem sabe você sequer lembra a senha, né? É um primeiro truque, quem sabe, para você fazer isso. Algumas pessoas, claro, podem recorrer a uma pessoa de confiança. Né? Pode ser um pai, pode ser um irmão, né? Não são todas as pessoas que têm uma pessoa de confiança assim, né? Mas para aqueles que têm, dá para esse parente, dá para essa pessoa de confiança e diz assim, não me deixe acessar. Se não for tão de confiança assim, pede o extrato no final do mês, né, a cada mês, e garante que isso não está sendo usado. Essa é a segunda dica. Né? Repasse para alguém de confiança, ou repasse inclusive para alguém que vai te cobrar, do ponto de vista até de disciplina, falar assim, ó, esse mês você não me repassou nada, você teria que estar repassando os seus... Está me devendo? Está me devendo, né? Passa a ser um banqueiro, passa a ser um coach, né? Uma palavra que está na moda, passa a ser um treinador dessa disciplina, né, Guilherme? E dessa forma você tem uma segunda pessoa, né? Um psicólogo. Acho que muitos casais acontece isso, muitos parentes acontece isso, você acaba tendo um psicólogo que vai te mostrar, ó, você está exagerando ou você está em falta nesse mês, nesse período. Essa é uma segunda dica. Uma terceira dica, se me permite, Guilherme, né? Claro. É a pessoa ter exemplos. Né? A gente sempre se desempenha melhor quando a gente se mira em alguém. Né? Então não precisa ser o Silvio Santos, é ótimo ter o Silvio Santos como exemplo, né? Mas você pode ter exemplos, por exemplo, de um chefe, né? Você pode tomar como, né, referência. Parente bem-sucedido. Parente bem-sucedido, um chefe, alguém que te sirva de inspiração e de preferência, né? Talvez, idealmente, alguém que tenha canal aberto para conversar contigo sobre essas questões. Mas só do fato de você ter alguém em quem você se inspire, você vai buscar, né, economizar, você vai buscar acumular, né, quem sabe inspirado, ou quem sabe alcançou no conforto que aquela pessoa, né, que aquela tua referência tem. Eu acho que é irreal a gente pegar o Silvio Santos como exemplo, né, ou pegar o Elon Musk como exemplo, né? Talvez pegar pessoas mais concretas, pessoas que sejam da tua convivência e dizer, eu quero ter o conforto... Pessoas reais. Pessoas reais. O Santos não é uma pessoa real. Muito embora ele exista, ele não é uma pessoa real porque ele foge muito ao padrão, claro, humano que nós temos. Ele enriqueceu a partir do momento que ele teve uma grande sacada, né, que foi a comunicação que ele possui. Nem todos têm, né? Tá aqui provando a gente, né, Guilherme? A gente não tem uma comunicação de Silvio Santos, mas, né, a gente tem pessoas tranquilas, né, para as quais a gente pode tomar como inspiração. Né? E aí pode ser o teu chefe, mais uma vez, pode ser um parente bem-sucedido, pode ser, inclusive, né, Guilherme, pessoas públicas, né, que você tenha como admirador. Agora, vamos falar de juros, mas o bom é receber juros, não pagá-los. Perfeito. E muito comumente as pessoas não têm noção do peso que é pagar juros no cartão de crédito ou no cheque especial. Tu teria alguma projeção, um cara que está sempre rodando no cartão de crédito, teria aí mais ou menos uma projeção, alguma coisa, para dizer quanto é que esse cara gasta por ano, por exemplo? O cara que tem um cartão de crédito com um limite de... usando o limite negativo dele, usando o limite dele, de 10% da sua renda. R$100 por mês, R$150 por mês, ele está pagando juros do cartão de crédito. Quanto é que no final da vida ele botou fora? O juro do cartão de crédito, né, Guilherme, ele é de 300% ao ano no Brasil. Né? É mais ou menos, um pouco mais, o juro do cheque especial.
né? Então, isso vai depender, claro, do tamanho, do montante da dívida que ele vai acumular. Mas vamos pegar um exemplo bastante simples, né? Os nossos R$ 90, tá bem? Os nossos R$ 90 se colocados negativamente. Então, você que está nos ouvindo, ao invés de economizar R$ 90, você passa a ficar devendo todos os meses R$ 90, você pagaria ao final de um ano, né? Então, aí os nossos R$ 1.080, que ao invés de serem acumulados ao longo de um ano, fossem devidos ao longo de um ano, né, você pagaria algo que é monstruoso. Né? Você pagaria cerca de R$ 3.500, né, jogados fora, porque você não teve essa disciplina. Só que, às vezes, aí o cara, ele... E aí, eu tenho a minha opinião, é muito previsível, mas eu gostaria de ouvir de ti, né? Que é o seguinte, o cara, ele tem o cofrinho lá com as moedas dele lá, que tá juntando não sei quanto tempo. Aí ele entrou no cheque especial, mas como ele colocou na cabeça que aquele cofrinho ele tem que proteger a qualquer custo, ele segue pagando o cheque especial do banco para não mexer no cofrinho que ele botou lá no andar de cima, lá naquela prateleira de difícil acesso. O que tu me diz disso? Na verdade, assim, o recomendável é sempre que você tenha disciplina. Que você, além de juntar no cofrinho, você não faça dívida no banco. Né? Não faça de cheque especial, não faça o rotativo do cartão de crédito. Mas se você fez, surgiu uma emergência e você fez, né? O ideal é sempre que você pague a dívida. Dívida... Aí pode quebrar o cofrinho. Dívida é uma bola de neve. Isso. Né? Então, raciocine bem, né? Você não deve fazer dívida, né? Porque dívida é bola de neve. E você, infelizmente, numa situação de dívida, você vai ter que quebrar o cofrinho, você vai ter que acessar a conta que você deixou com a pessoa da sua confiança, ou vai ter que pegar esse cofrinho que está lá em cima do armário, né, e pagar a dívida. Você acabou com o seu futuro. Você vai ter que viver daquilo que você vai juntar no próximo mês. Em vez de pagar o juro para o banco, você pode pagar o juro para o cofrinho. Pague juro para o cofrinho, mas isso exige a disciplina. Exato. Então, a base é sempre a tua atitude diária, a tua atitude matinal, a tua atitude vespertina, a tua atitude noturna e um esforço mínimo, né, Guilherme? A gente não está falando aqui para deixar de comer a pizza. A gente está falando para comer a pizza, né? Mas fazendo, claro, né, sempre uma avaliação de que você, de repente, pode comprar uma pizza mais barata, você, ao invés de, né, tomar um refrigerante, você pode tomar uma água, né? Sempre há algo substituível dentro daquele consumo que você vai realizar. As pessoas, por exemplo, vão ao cinema e elas são induzidas, né, além de comprar o ingresso do cinema, comprar também um saco de pipoca. Né? Reflita bem se você precisa do saco de pipoca gigante. Às vezes você vai jogar fora ao final da exibição do filme. Né? Então, é uma disciplina que você não abre mão dos seus hábitos, mas traz, né, algo importante para o seu futuro. Novamente, algumas pessoas acham que eu ganho bem. E eu gosto de ir em cinema, mas eu não vou no cinema nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Perfeito. Cinema na quarta-feira é o ingresso mais barato. É o ingresso mais barato. O cinema não pode proibi-lo, e aí a gente tem uma outra questão, que não é tão simples assim, porque existe uma resistência, que é o cinema não pode obrigá-lo a comprar o refrigerante mais caro que ele vende. Você tem o direito de ir no mercado e comprar o seu refrigerante, ou então também assistir um filme a seco, não mata ninguém. Mas são mecanismos de conseguir o mesmo resultado. Exato, você consegue o mesmo prazer, né? Acho que a tua dica é importante. Quer dizer, você quer comer pipoca, você quer tomar um refrigerante durante a sessão de cinema, não precisa comprar no cinema. Compra no supermercado. Compre antes de chegar ao cinema, ou compre no supermercado junto, né, do shopping que o cinema que você frequenta tem. Então, né, são mecanismos pelos quais você já está economizando não apenas uma moedinha de R$1, mas várias moedinhas de reais. Esse cara que ganha um salário mínimo, ele teve um aumento de salário agora. Agora ele não ganha mais um salário mínimo. Agora ele já está ganhando R$5.000. E não tem carro ainda. Não tem carro. Pouco mais de 4 salários mínimos. Pouco mais de 4 salários mínimos. Não tem carro. Muita gente sustenta que é mais barato continuar sem ter carro, que carro é um luxo, e é mais barato andar de aplicativo, de táxi, do que ter o automóvel. Claro.
O que o senhor me diz sobre isso? O senhor tem carro? Eu não tenho carro, eu também... E é rico. É rico, ou no mínimo classe média alta, e não tem carro. Classe média alta, certamente. Eu não tenho carro. Os meus lugares de interesses principais estão a cerca de 40 minutos de caminhada. A escola da minha filha, o meu trabalho, né? Na frente da minha casa, isso é uma coisa que eu valorizo, sempre tem um transporte público disponível, né? Então eu consigo acessar os locais de interesse rápido, né? Sem, no entanto, incorrer no gasto do carro. A gente recomenda, sim, o carro, né, Guilherme, para aqueles que fazem uso do carro como instrumento de trabalho. Então, de repente, quem está nos ouvindo é representante comercial, precisa do carro para fazer a sua profissão, para fazer os seus negócios. Né? Alguém que está nos ouvindo é motoboy, precisa da moto para fazer as suas entregas. Alguém que está nos ouvindo, de repente, né, tem o carro como uma necessidade de transporte de materiais, né, um arquiteto que precisa, um construtor. Sem dúvida. É que aí o carro ele pode ser um ativo ou um passivo. O carro, como instrumento de trabalho, ele é importante. Agora, se você pretende ter um carro para lazer, a gente recomenda não tê-lo. Né? Ah, mas eu queria ir à praia no final de semana. Aluga. O aluguel do carro vai te dar menos despesa do que o carro no mês. Principalmente porque, né, Guilherme? Você vai poder, primeiro, alugar a sua garagem. Eventualmente, se você morar em apartamento... Ou deixar de pagar o aluguel da garagem, né? Deixar de pagar o aluguel da garagem. Né? Se você morar numa casa, você ainda tem alternativas para isolar a tua garagem da tua residência e poder também alugar essa garagem. Né? Você vai deixar de ter a desvalorização que um carro usado acumula. Poucos percebem. A depreciação do carro é o maior custo. Exato. Não apenas no que diz respeito à manutenção, né, a manutenção periódica, as revisões, as trocas de peças, mas também, né, Guilherme, o potencial de comercialização depois. Então, usei um carro durante 3 anos, quando eu for revendê-lo, né, ele perdeu muito do seu valor, né, e aí você se dá conta de que esse carro não era tão barato assim. Né? Além, claro, dos óbvios custos, como seguro, como imposto e como litro de gasolina para abastecer o seu carro. Então, Guilherme, a gente sempre recomenda o uso do veículo em casos profissionais. Eu preciso do veículo para transportar, né, bens, eu preciso do veículo para fazer entregas, eu preciso do veículo para acessar pontos comerciais, para fazer negociações, ok. Caso contrário, o carro como lazer, alugue-o para ir para a serra, alugue-o para ir ao litoral, né, alugue-o para fazer uma visitação a um parente, né, que sai mais barato do que ter a propriedade de um carro. Não é à toa, né? Não estamos dizendo para não ter carro. Estamos dizendo apenas que o custo do carro é maior do que aquilo que a pessoa pensa que é. Nós vamos indicar que sim, você tenha a habilitação, por exemplo, para dirigir. Né? Só que ao invés de dirigir um carro próprio, você dirige um carro que é propriedade de outros, o prejuízo, o acúmulo de depreciação está na mão de outros, e você aluga esse carro, né, que ele sai mais barato do que tê-lo em propriedade. E esse mesmo cara que teve esse aumento de salário, que começou a entrevista ganhando salário mínimo e está ganhando agora R$5.000, em torno de 4 salários mínimos e pouco. Ele morava com os pais e ele está querendo sair de casa. Aí esse cara ele viu a opção de comprar um imóvel financiado ou pagar um aluguel. No imóvel financiado tem juros, no imóvel financiado ele está comprando o imóvel em vez de pagar aluguel, e muitas vezes as pessoas dizem o aluguel é um dinheiro colocado fora. O que o senhor me diz sobre isso? Eu tenho uma dificuldade com esse argumento, né, Guilherme? Como economista, eu entendo que sempre você deveria privilegiar a compra à vista. Explico. Né? O cidadão que fez, então, a promoção, está ganhando 4 salários, ele vai contratar um financiamento imobiliário. Ora, esse mesmo financiamento imobiliário, esses mesmos juros e amortizações que ele está pagando no financiamento imobiliário, ele pode guardar alternativamente no banco. Em economia, a gente tem um termo para isso, né, um termo técnico, que se chama custo de oportunidade. Ao invés de fazer o financiamento imobiliário, você guarda o dinheiro no banco. Nós estamos pressupondo aqui, Guilherme, por favor, que o uso ativo do dinheiro no banco, do dinheiro guardado, vai render mais do que o financiamento imobiliário.
Imagina a seguinte situação, né? Principalmente para alguém que está construindo a sua vida, né? Acabou de sair da casa dos pais, trocou de cidade, né? Está iniciando uma carreira. Você faz um financiamento imobiliário. E aí o imóvel, né? Pode acontecer. E aí o imóvel, o imóvel se desvaloriza, o bairro piora, tem índices de criminalidade no bairro, dá um vazamento na parede, o vizinho Mas de cima... Mas acontece o caminho oposto também, né? O imóvel acontece pode valorizar. Acontece o caminho oposto, Guilherme, sem dúvida nenhuma. O problema central aqui é que nós estamos falando de um cidadão que está iniciando a sua vida, né, e está iniciando, sobretudo, a acumulação de patrimônio. Então, ele vai entrar num financiamento, né, dispondo de poucos recursos ainda na sua vida, né, e, portanto, arriscando boa parte do seu patrimônio. Claro, ele poderia ter um imóvel que se valoriza? Sim, sem dúvida. Mas a gente fica com o pé atrás, porque eventualmente esse imóvel pode mesmo desvalorizar. A gente está falando de imóveis aqui que vão ter uso, vão ter desgastes, você vai precisar reformar encanamentos, eventualmente, você vai precisar reformar a parte elétrica se surgir algum problema. Imóvel também dá despesa, né? Imóvel, a gente deixa de pagar aluguel quando a gente tem imóvel próprio, mas a gente começa a pagar manutenção mais pesadamente. Existe uma coisa que... eu sou advogado, eu me interesso por economia e tudo, mas a cabeça de advogado, que eu acho ruim a boca torta pelo cachimbo, mas o advogado muitas vezes ele tem a cultura de ver, interpretar como está na lei. E aí, claro, eu penso, agora não mais como advogado, né, eu tento fugir disso. Todo mundo paga aluguel, pessoal. Algumas pessoas pagam aluguel para si próprio. Perfeito. Quando eu compro um imóvel e o imóvel é meu, eu estou pagando aluguel para mim mesmo. E eu posso não comprar um imóvel, ou não comprar aquele imóvel e pagar aluguel para outra pessoa. E existe aluguel barato e aluguel caro. Qual é o aluguel barato? Qual é o aluguel caro? Não é o número de... Não é o valor. O aluguel caro é o percentual que ele representa sobre o imóvel. Aluguel barato, mesma coisa. Perfeito. Em economia, né, Guilherme, nós não estamos interessados apenas na tua despesa monetária, naquilo que tu tira do bolso. Nós estamos interessados em todo tipo de despesa, monetária e não monetária, que você tem. Então, para o cidadão que, por exemplo, não gosta de carro e, né, tem um carro, levar na oficina um carro é uma hora perdida. Claro, ele não desembolsou essa hora, mas ele deixou de ganhar por essa hora. A mesma coisa acontece no princípio do aluguel. Todos estão pagando aluguel, tu foi muito feliz, todos estão pagando aluguel, mas alguns estão pagando para si. Vale a pena? Mais uma vez, se você tem pouco capital, né, a situação que você colocou, você foi recém-promovido, né, você está iniciando a tua carreira, acumule. Você realizará o sonho de ter uma casa própria, se isso for um sonho para ti, né, você realizará no futuro. Com o seu próprio dinheiro. No futuro, você poderá dar uma entrada única, quem sabe, né? Ou você poderá comprar 3/4 ou 60% de um imóvel à vista, atenuando os juros que incidem sobre esse financiamento. Porque quanto mais longo o financiamento, mais juros você pagará. E aí nós estamos recomendando o quê? Tenha cautela. Tenha cautela. Perceba que você ainda tem, né, uma condição remediada, que ainda podem acontecer infortúnios, desemprego, alguma doença, pode surgir uma oportunidade de uma viagem, e aí o teu dinheiro está numa parede, ao invés de estar no banco, e você poder fazer a opção entre uma viagem e um apartamento, uma viagem de estudos, uma viagem dos sonhos, enfim. E dessa forma, Guilherme, nós recomendamos comprar imóvel é para alguém que já tenha um patrimônio financeiro estabelecido. Né? Uma classe média alta, né, consolidada na carreira, ou, né, com uma carreira em maturação, que é recomendado, em alguns aspectos, a compra desse imóvel. Então, exige cautela, exige um acúmulo ao longo dos anos, exige paciência, né, mais uma vez a ideia da disciplina, e quando você tiver parte, ou grande parte desse patrimônio, você execute a compra. Mas perceba, você tem que guardar algo. Essa compra tem que ocorrer, você realiza o teu sonho, você realiza o teu projeto da casa própria, mas ainda assim vai restar algo no banco que permite que você tenha, né, primeiro, uma reserva de emergência, e segundo, permite que você aproveite oportunidades que porventura surjam na sua vida.
Um bicho que eu acho muito legal e que é muito mal falado é o urubu. Você pode ficar urubuzando boas oportunidades se você tiver condições de bancá-las quando elas aparecerem, quando você localizá-las. Perfeito. E o urubu só vai, o urubu que eu estou metaforicamente aqui falando, ele só terá sucesso se ele tiver as suas reservas. Mas tem aquilo também. Algumas pessoas não têm aquela disciplina e não é, para quem não tem, não é fácil de uma hora para outra adquiri-la. E aí, então, algumas pessoas utilizam, bom, não vou comprar um apartamento, mas eu vou comprar um consórcio. Vou comprar, que tem uma taxa de administração. Vou comprar um título de capitalização. O que o senhor me diz disso? Nós não recomendamos o consórcio. Nós nunca recomendaremos o consórcio. Ah, mas ele tem parcelas pequenas, eu posso ser sorteado no segundo mês, ou eu posso, né, oferecer um lance. Vira loteria, né, Guilherme? Vira loteria, né? E o consórcio ou a loteria, mal comparando, eles ganham em cima da tua menor probabilidade. Né? O jogo do bicho tem esse princípio. Você tem lá uma chance de 1 em 100 de acertar a dezena no primeiro prêmio, e eles não vão te pagar R$100 pela dezena sorteada. Né? Eles vão te pagar menos. E aí senão a conta não fecha, né? A mesma coisa acontece com o consórcio. Ele junta pequenos investidores, nisso ele tem um mérito, ele junta pequenos investidores, mas as pequenas parcelas de pequenos investidores, na verdade, ao final de 15 anos, ao final de 20 anos, né, terá revertido em um grande lucro para o consorciado, para o consórcio, em prejuízo do consorciado. Né? Então a gente não recomenda o consórcio. O que a gente recomenda, né, Guilherme, é que você junte o recurso. Você junta o recurso, isso te dá a oportunidade, inclusive, né? Eu já vi mulheres me consultando, né, Guilherme, sobre se valia a pena comprar um consórcio, por exemplo, para silicone, para colocar silicone nos seios. Né? A resposta é que consórcio nunca vale a pena. Guarde o dinheiro se você deseja aplique de silicones nos seus seios. Guarde esse dinheiro para o futuro e quem sabe até no futuro você já possa até rever essa prioridade. Surge uma outra prioridade, Deus me livre, né, relacionada a algum aspecto de saúde, né, ou mesmo surge uma oportunidade, né, que não é direcionada ao seu corpo, mas antes, quem sabe, à sua formação, ou quem sabe ao seu lazer, né, e você rever um pouco dessas opções. O consórcio te prende. O consórcio não tem possibilidade de revisão dessas opções e, mais do que isso, o consórcio ganha em cima de você. E para aquela pessoa que deseja proteger o dinheiro de si própria, além daquelas opções que o senhor mencionou agora há pouco, quais são os produtos que o senhor recomenda? Falei no consórcio, existe o título de capitalização, que tem uma pegadinha aí, tem a previdência privada, que eu sei que o senhor tem uma opinião sobre previdência privada. O cara já está com 5 mil por mês. Ele não vai comprar um apartamento lá, digamos, mas ele quer juntar uma grana para o futuro. O que o senhor sugere de produtos e opções prontas que o mercado oferece? Primeiro aspecto, por favor, Guilherme, se ele já está com 5 mil por mês de renda, né, a gente recomenda não que ele economize R$1 por período, né, mas que ele economize, quem sabe, R$10 por período, quem sabe R$3 por período. Né? Então, se ele economizar, por exemplo, R$2 por período, né, ele já vai acumular ao final do ano R$2.000 sem os juros. Né? Se ele tiver uma disciplina de R$10 por período, né, ao final do ano ele já vai ter R$10.000. Ele não vai ter mais um salário, ele vai ter mais 2 salários, isso sem os juros. Então, né, conforme a sua renda cresce, a proporção de economia vai crescer também. Ah, o meu salário quintuplicou. Então, beleza, o teu esforço, a tua né, do real vai passar a R$5 por período. Né? Então, a gente tem essa regrinha de bolso, né, Guilherme, que corresponde mais ou menos ao seguinte. No mínimo, remunere-se a si próprio, né, remunere-se com 10% da tua renda. Então, esse cidadão que está ganhando R$5.000 por mês, ele teria que guardar R$500. E guardar... No mínimo. E guardar não é ao final do mês. Ah, sobrou R$500. Não, porque aí não vai sobrar nada. Isso acontece comigo, isso acontece contigo, Guilherme, isso acontece com qualquer ser humano. Primeiro, guarde. E depois, aquilo que sobra, então aí no teu exemplo, os 4.500 que sobrou, né, você faz o orçamento, você faz o planejamento do mês. Né? Então, a primeira
atitude é guardar. E só então você arma o teu orçamento. As pessoas têm, as famílias brasileiras especialmente, têm o hábito de, lá no final do mês a gente vê quanto sobra. Não vai sobrar nada. Guarde-se. Né? Primeiro, remunere a você. Essa parte eu entendi. Mas o cara, ele precisa, por uma fraqueza psicológica, talvez, um produto pré-pronto. Eu não tenho previdência privada, eu não tenho título de capitalização e não tenho consórcio. Perfeito. Mas eu não sou padrão, eu não sou parâmetro para muita gente. Para outras pessoas, talvez, mas para muita gente, não. Para esse cara que tem essa fraqueza psicológica, tem algum produto que o senhor recomende? Sim. Para quem principalmente está iniciando, né, a poupança, iniciando a guarda desses recursos, a gente sempre indica, né, Guilherme, os fundos de renda fixa. Tá? Então, pode, por exemplo, acessar via Tesouro Direto. Né? O Tesouro Direto é uma bela ferramenta. Você compra títulos do governo. E por que a gente recomenda títulos do governo? Porque são os títulos financeiros mais seguros à disposição no mercado. Então, comprar títulos do governo, para quem é um pequeno poupador, já é uma bela forma de acumular. Então você está vendo aí a notícia, né? Quem sabe você está acompanhando, que a Selic pode chegar a 14% no final ou durante o ano de 2022. Hoje ela está 11,75%, né? Ela pode chegar a 14% durante o ano de 2022. O que é a Selic? É a taxa de remuneração dos títulos públicos. Então, a Selic, por exemplo, a 14% significa que é aquele dinheiro que você está acumulando, né? Aquele dinheiro que você está juntando será remunerado a taxa de 14% ao ano. Por isso, para o pequeno poupador, a gente indica os fundos de renda fixa. Quando o sujeito já começa a ter, né, uma quantia razoável, né, passa lá de 10 vezes o seu salário, uma regrinha de bolsa que a gente tem, então, para o cara que ganha 5 mil, ele já começou a mais de 50 mil, né, a gente começa a recomendar diversificações. Né, e as diversificações passam por fundos imobiliários, né, você continua investindo em imóveis, mas tendo a possibilidade de, a qualquer momento, precisando desse recurso, usufruir esse recurso, você não precisa vender um imóvel, que pode levar meses para vendê-lo, né, os fundos imobiliários e algum dinheiro em bolsa de valores, desde que você precise desse recurso só daqui a muitos anos. Bolsa isso para quem tem uma poupança de 1 ano de renda, mais ou menos. Exato, Guilherme. Uma poupança de 1 ano de renda, a gente já começa a recomendar que parte dos recursos seja alocado em bolsa de valores e que, né, o cidadão só vai precisar desse recurso na perspectiva de muitos anos, 2, 3, 4 anos à frente. A bolsa de valores, muitos entendem como uma jogatina. Ela não é uma jogatina, ela é uma seleção dos melhores projetos da economia. A gente vê firmas que vão para a Bolsa, né? O Eike Batista tinha uma firma lá do Grupo X, foi para a Bolsa de Valores e perdeu completamente o valor, né? Porque era uma empresa ruim. Por outro lado, a gente vê firmas se mantendo na Bolsa de Valores. Eu posso aqui, sem querer fazer merchandising, né, Guilherme? A Porto Seguro, né? O Banco Itaú, vamos dizer, né? Enfim, tem N empresas na Bolsa de Valores que estão se valorizando. E então, pagando dividendos. E pagando dividendos também, além da valorização, né, dividem os seus lucros com quem compra as suas ações. Então, Guilherme, a gente tem uma situação na qual a Bolsa de Valores não é jogatina. A Bolsa de Valores seleciona os melhores projetos. Então, né, alguém pode perguntar assim, mas Gustavo, hoje eu estou vendo aqui, a Bolsa de Valores fechou em baixa, fechou negativo. Isso é hoje. As condições econômicas não estão bem, né? Teve alguma notícia política, teve alguma notícia econômica, mas no médio e longo prazo, em questão de anos, como a Bolsa, por princípio, seleciona os melhores projetos, ela sempre se valoriza. Então a gente quer enfatizar que isso começa a ser recomendável, né? Aí você começa a ganhar efetivamente juros bastante interessantes a partir do momento que você juntou pelo menos 10 vezes a tua renda do momento. 10 vezes a sua renda, o cara já começa, já se torna recomendável, viável, o investimento com um nível de risco maior. Perfeito, que é representado pela Bolsa ou pelos fundos imobiliários. Tu tem informação de qual é o percentual da população que consegue ter uma poupança dessas?
No Brasil é muito baixo, né, Guilherme? No Brasil é muito baixo, a gente tem aí cerca de 3% apenas da população dentro da Bolsa de Valores, né? Não se tem a cultura de Bolsa de Valores para grande parte da população, e pelo fato da renda per capita, né, do rendimento do salário ser baixo no Brasil, né, as pessoas têm mais subsistência do que poupança, né? Elas trabalham para se manterem. Agora, o que a gente está colocando aqui, né, Guilherme, é que elas não precisam fazer isso. Elas podem trabalhar para se manterem e também para garantir o futuro, mesmo ganhando um salário mínimo. A gente tem muito falado dos juros. O senhor falou em juros. R$90 por mês equivale a R$1.000, R$1.080 no final do ano, além dos juros, e assim a gente tem falado. Tu trouxe alguma projeção de resultado futuro com os juros compostos para a gente poder mostrar para as pessoas o que significa, qual é o potencial de ganho em cortar a TV a cabo e botar o dinheiro numa aplicação financeira? Excelente, Guilherme, excelente, porque isso contraria muitas vezes a sabedoria popular, né? É contraintuitivo que nós vamos colocar aqui. Então, nós estamos fazendo uma conta, por exemplo, de que acumular R$90 por mês, no final do ano a gente tem 1.080. Não, a gente tem até mais. O 1.080 é garantido. A gente pode, eventualmente, ter até mais recursos devido a um fato chamado juros. Então, né, se você, de repente, conversa com uma pessoa mais simples, ela vai dizer assim, eu economizei R$1 por mês, ao final do ano eu tinha R$12, ao final de 2 anos eu tinha 24, ao final de 4 anos eu tinha R$48, economizando R$1 por mês. Mas não é só isso. Existe algo chamado juros compostos, né, que quanto mais o tempo passa, e aí mais uma vez vamos na nossa palavra-chave, se me permite, Guilherme, a disciplina, quanto mais o tempo passa, mais efeito os juros têm. É como num passe de mágica, vamos colocar essa figura de linguagem, por favor, né? É como num passe de mágica, o teu dinheiro vai se multiplicando quanto mais tempo você espera. Quanto mais paciente você é, mais a mágica acontece. O teu dinheiro se multiplica. Tem alguma projeção, um número aí? O cara que economiza R$100 por mês. R$100, ou uns R$90 do nosso... Tem a projeção aí? Fez alguma coisa aí? Sim, né? Então, assim, o cidadão está nos ouvindo, está determinado agora a economizar R$90 por mês, guardar R$90 por mês, né? E ele tem ainda, né, 35 anos de trabalho à frente. Vamos imaginar que ele sempre fique nos R$90 por mês. Claro, a gente está na expectativa de que ele vai aumentar o salário, ele vai aumentar a experiência, a firma vai promover ele, mas ele vai ficar nos R$90 de guardar, de poupar. R$90 por mês, R$1 por período, né? O nosso exercício aqui. E aí, 35 anos de vida útil, né? O típico prazo para aposentar, né? Muitas vezes. No Brasil, essa regra já está, né, em 65 anos, né, de idade. Né? Então, talvez você tenha uma vida útil até maior, de repente, se você tem 20 anos e está nos ouvindo, você vai trabalhar por 45 anos até ter uma aposentadoria, né? Mas você pode se aposentar antes, né, na medida em que você guarde mais. Mas eu não estou afim de guardar mais, Gustavo. Estou afim de guardar apenas R$90. Ótimo. R$90 por 35 anos. Né? E aí, se a gente aplica uma taxa de juros, né, Guilherme? Vamos dizer assim, uma taxa de juros de 7% ao ano. Não é nada espetacular, né? É uma taxa de juros acessível, né? Com 7% ao ano, você tem, né, R$90, por favor. 35 anos. Você guardou R$37.800. Vou enfatizar esse número. Você guardou, ao longo de 35 anos, R$90 por mês, R$37.800. Em juros, a 7% ao ano, você ganhou R$116 mil. Para quem, né, não conhece o mercado financeiro, o juro vai se multiplicando ao longo do tempo. O juro é composto. Quanto mais você guarda, ou quanto mais você espera, mais ele te remunera. Então, o teu exercício de R$90 por mês, ou de R$1 por período, resultou em R$37.800 de capital.
Mas resultou também, em paralelo, em R$116 mil de juros. A 7% ao ano. A gente acabou de dizer, a Selic está em... Né, vai a 14%, está em 12%, vai a 14%. A gente está falando da metade do juro da Selic esperado, 7% ao ano, e você tem 116 mil em juros e 37 mil em guarda. Somando esses dois valores, 37.800 e 116 mil e mais um chorinho, 116.200, para ser mais exato, você guardou R$154 mil ao final de 37 anos. Por que eu estou falando dos R$154 mil? Né? Então, R$154 mil não parece muito, mas eu vou dar uma dica para você. 7% de R$154 mil te garantiu para todo sempre, a partir do momento da sua aposentadoria, pelo menos um salário mínimo, R$1.200 por mês. Considerando que vai aplicar esses 150 e poucos mil reais e ter um retorno mensal. Só tem um detalhe, esse 7% tem que ser acima da inflação, né? Sim, esse 7% tem que ser acima da inflação, Guilherme, mas isso também, de qualquer forma, você tem mecanismos de defesa através dos investimentos que nós recomendamos. Né? Conforme o tempo passe, né, e a economia brasileira tende a se estabilizar, a inflação, a gente está vivendo nesse 2022 um pico inflacionário, mas ao longo dos últimos 25 anos, a inflação média do Brasil foi de 4%, 5%. Tá bem? Então, a gente está falando de um juro de 12%, o juro que está sendo praticado agora, né, 7% acima da inflação. Então, assim, Guilherme, eu gostaria de me aposentar com pelo menos um salário mínimo. R$90 por mês. R$90 por mês em 35 anos. Mas eu gostaria de mais. Não precisa ser linear essa conta. Eu queria me aposentar com 2 salários mínimos. Você não precisa economizar mais R$1. Você precisa economizar apenas R$1,50. Por quê? O resto, a outra metade... O juro trabalha. São os juros trabalha para você. A teu favor. Na medida que você tenha paciência, na medida que você não detone, né? Não jogue fora esse capital, seja disciplinado, você tem segurança, né, em diversos níveis para o teu futuro. Doutor Gustavo, eu tenho um filho de 6 anos de idade, Lucas, Perfeito. E ele empresta dinheiro a juros. Claro, ele empresta dinheiro a 10% ao mês. Ele está perdendo dinheiro, ele poderia colocar no Tesouro Direto, ele ganharia mais. 10% ao mês. Perfeito, 10% ao mês, ok. Ele empresta para mim e para a avó dele, né? Valores baixos, mas ele fica eufórico em emprestar dinheiro, empresta R$50, R$60, e no final de um mês ele recebe 10% de juros, e é um estímulo que ele tem para fazer os mais diversos trabalhos domésticos em troca de R$1. Lava a louça por R$1, corta grama por R$1, claro que tudo no padrão de 6 anos de idade. Mas tem o gostinho, ele sente o gostinho de ter uma remuneração pelo trabalho e mais um gostinho orgástico de ter uma remuneração pelo capital. De batalhar também, né, pelo seu recurso. Essa é uma excelente dica, né, Guilherme, para a gente acostumar a gurizada, né, aqueles que estão nos ouvindo e têm filhos, né, acostumar a gurizada a ter paciência. Porque o Lucas, né, o Lucas Colinha, aí, o filho do Guilherme, ia fazer o que com o dinheiro, com R$50? A tendência de toda criança é correr lá na loja de doce e gastar tudo em doce. Mas quando ele empresta para a avó, quando ele empresta para o Guilherme, ele está entendendo como a paciência é importante para daqui a pouco ter mais. Ele posterga um prazer, ele troca R$50 agora por R$55 daqui a um mês. E a gente, assim, né, Guilherme, a gente tem que entender que essa é a natureza humana. Ao receber um recurso, a gente já encontra uma finalidade para aquele recurso. As crianças, né, são o depoimento claro disso. Se você jogar R$50 na mão de uma criança, ela corre para a doceria mais uma vez. A forma como a gente tem, né, que inverter esse raciocínio começa exatamente aos 6, 7 anos de idade, onde a paciência sendo premiada, você está formando, quem sabe, um cidadão, primeiro, né, um cidadão que vai saber a importância de cultivar no tempo não apenas o dinheiro, esse era o primeiro ponto, mas, quem sabe até mais importante, cultivar relacionamentos, cultivar esforço, né, e cultivar bondade
cultivar também, né, respeito pelos demais, porque isso tem importância ao longo do tempo. Isso traz um retorno ao longo de décadas, isso traz um retorno ao longo da vida. Que bom, perfeito. Já estou vendo que vai ter gente querendo investir dinheiro comigo, né? Emprestar dinheiro para mim em troca de 10% ao mês, mas isso não é para qualquer um, né? Não... Então, ótimo isso, né, Guilherme? Eu acho que tu tem que divulgar isso, trazer o depoimento do Lucas aqui também para o programa, né? Para esse programa mais fodástico aqui, né? E, de alguma forma, a gente tem que trazer isso também para toda a gurizada. Sempre provocando a paciência, sempre provocando, né, principalmente para eles não serem birrentos, né, Guilherme? Né? Quero agora, quero agora, quero agora. Tá bom, você quer agora, você tem que realizar um esforço, né, para que seja possível ser viável agora. Doutor Gustavo, o senhor está nos ajudando a salvar vidas. A economia saudável, muito se fala em saúde, porque a saúde, na época de 2020, nós tivemos aquele probleminha sanitário, né? Ah, saúde... Agora a economia vem depois. Não, a saúde e a economia estão interligadas. O senhor está ajudando a salvar vidas. Por favor, 1 minuto para considerações finais, doutor Gustavo. Eu não tenho dúvida, Guilherme, que eu estou ajudando para salvar vidas, né? Às vezes as pessoas pouco percebem a importância, e mais do que isso, né? Salvar a saúde mental, né? E fazer com que as pessoas desfrutem da vida. O que nós estamos falando aqui hoje é sobre, em primeiro lugar, disciplina. A disciplina paga dividendos no futuro, né? E, sobretudo, a disciplina financeira, mesmo com um esforço mínimo, né, de R$1 por período, paga dividendos ao longo da tua vida. O segundo aspecto que nós conversamos aqui foi que você, além de ter a disciplina, você precisa de um esforço mínimo. Você não precisa abrir mão dos seus prazeres, você não precisa abrir mão dos seus hobbies, você não precisa abrir mão da sua vida para ter segurança financeira. Basta praticar um pedacinho apenas de disciplina. Terceiro e mais importante é que o tempo é muito importante. Quanto mais você esperar, além da disciplina, então, portanto, a paciência, quanto mais você espera, mais você é remunerado. Então, o esforço é um esforço, e as pessoas também estão vivendo cada vez mais, né, Guilherme? Eu acho que é isso. Graças a Deus, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, não procure achar que você vai realizar tudo aos 30 anos de idade. Você vai ter ainda 40 anos de trabalho útil para realizar tudo que você tem a sonhar, a realizar. Normalmente, a nossa cultura está muito impregnada de jovens realizadores. Parabéns a eles, mas a regra, em geral, é que nós realizemos ao longo de nossa vida. Tenha disciplina e tenha paciência. Isso a gente também aprende, né? Não apenas no aspecto financeiro, mas nas várias dimensões da nossa vida. Perfeito. E um comentário para você que está em casa. O doutor Gustavo não está vendendo nada. Não falamos num produto tal que ele está vendendo, ele não propôs contratá-lo para nada. O objetivo é cooperar para a evolução da humanidade, para a evolução das pessoas. Para a segurança das famílias. Para a segurança das famílias das gerações futuras. Para a saúde mental e tudo mais. A contrapartida, você que está nos assistindo não nos deve nada. Você deve para si próprio, e se eu posso cobrar alguma coisa, pedir alguma coisa, que pelo menos você tente ter uma eficiência financeira para buscar um futuro melhor para você, para as gerações futuras e para todos os que fazem parte da sua família. E deixa eu dizer, né, Guilherme, isso vira um exercício, né? Se você começa a fazer isso, você daqui a pouco vai se esforçar cada vez mais, e isso se torna um jogo. Enxergue isso, de repente, como um jogo. Você vai acumular pontos para exercê-los ao longo da sua vida. E é um jogo viciante. É um jogo viciante. Eu não quis usar essa palavra, mas é. Exatamente. Muito obrigado para você que está em casa. Se você tiver algum assunto de interesse social, que deseja ser ouvido aqui na Rádio Armazém, deseja divulgá-lo aqui, telefone 51 32 28 12 19, é o telefone do meu escritório, do meu telefone profissional, e meu telefone celular e WhatsApp 51 99985 7991. Um grande abraço e até o próximo programa. E aí, doutor? Perfeito, né?